Júlia tá entrando aí também. O som tá bom. Hoje eu tive muitos problemas com a internet. Optei por gravar pelo OBS. Então, depois eu vou fazer aquela solicitação para vocês colocarem que estão de acordo com a gravação. A partir desse momento já está sendo gravado para usos e especificamente finalidades didáticas, né, dentro da disciplina de descrição arquivística e arte 2020-1. Ok, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Acredito que todos vocês tenham lido o texto, ou pelo menos passado o olho no texto, ou tendo verificado do que se trata. É um texto, vamos dizer assim, um texto simples, né? sem muitas complexidades, mas eu costumo brincar que às vezes o grande desafio é explicar o óbvio. Às vezes é mais difícil explicar o óbvio do que o complexo. Então a gente tem muito isso. E eu sempre falo, vocês já foram meu aluno, estão comigo, e eu insisto que o óbvio só se torna óbvio quando repetido insistentemente. Então, pensando nisso, eu passei esse texto, eu vou explicar para vocês por que eu pensei nesse texto em particular. Nós estamos chegando na parte da disciplina que a gente vai passar um pouco da teoria para a prática, esses textos iniciais para consolidar entendimentos básicos da questão da descrição arquivística, do fazer arquivístico, do entendimento, enfim. E aí a gente vai conversando e vai trocando ideias sobre isso, tá bom? Bem, padronização. Quando a gente pensa em padronização, para que padroniza? Qual é a ideia de padronizar? Hoje a gente compra um celular e ninguém lê mais manual, né? Por quê? Já é padrão, independente da marca, a configuração, o layout. Antigamente você tinha um caderno para ler, né? As pessoas cada vez mais querem algo padrão. Você não precisa ficar ensinando, as pessoas não vão deixar de comprar porque não sabem mexer. Uma tomada igual para todo mundo, né? Um aparelho. Então, a padronização, existe tipos de algumas mais né? Então você tem algumas padronizações, por exemplo, de voo, em qualquer parte do mundo. Ninguém mais quer ler o manual, né, Luciano? Com certeza. Mas você tem uma forma de padronização que ela traz alguns benefícios. Por exemplo, treinamento. Então, quer dizer, a gente vai ensinar do mesmo jeito para todo mundo, vai ficar melhor. Acesso, o próprio usuário vai ter essa acessibilidade, ele vai já estar acostumado com aquele processo. Então você tem formas de padronização. Você tem uma padronização, um padrão mais técnico, mais rígido. Ou seja, você tem que fazer daquele jeito, a norma manda fazer daquele jeito, você não pode nem variar nada, senão vai dar errado. Então essas normas são mais rígidas, né? Principalmente questão de segurança alimentar, segurança de voo, por exemplo. Isso não tem discussão. Tem que ser daquela forma, tem que ser daquele tipo, tem que ser aquele produto, né? Então a gente não tem mais essa possibilidade nesse sentido. Você tem as convenções, as regras, né, os padrões profissionais, que são mais flexíveis, que é comum, permite algumas variações. Ela é uma sugestão, é uma convenção, mas ela permite alguma variação. E você tem os guidelines, que são aquelas que fornecem um conjunto amplo de critérios para orientar uma prática, né? São as orientações, né? Como você tem o EARC Brasil, você tem lá um guideline. Hoje a gente não tem nenhum
SIGAD que consiga completar todas aquelas especificações, mas o ideal é que você chegue o mais próximo daquelas orientações, né? Então a gente pode dizer aí que nossa ISAD-G está nessa segunda regra. E esse texto do André, o André Ocona é o próximo texto também, ele é uma referência aí nessa área, ele tem muitas críticas à ISAD-G, quem leu o texto percebeu, né, que ele tem lá as suas críticas e algumas até plausíveis, né, eu até concordo com ele, outras não concordo tanto, mas ele traz algumas questões. Então, lógico que para fazer qualquer tipo de trabalho dentro da área de arquivologia, a identificação é um passo fundamental. Essa tarefa de pesquisa, de natureza intelectual, sobre o arquivo, seu órgão produtor, essa investigação que tem que ser feita, essa ferramenta de trabalho, essa metodologia, ela é indispensável, porque a gente não tem como classificar nada, nem pensar em proposta nenhuma, sem analisar a estrutura organizacional da instituição, seja ela um fundo aberto ou um fundo fechado, para poder propor o que quer que seja. Então, nós temos muito essa questão aí, nesse sentido, né? A ISAD-G entende a descrição como a criação de uma representação precisa de uma unidade de descrição e de suas partes, componentes, quaisquer que sejam, pela apreensão, análise, organização e registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar e explicar materiais arquivísticos e o contexto e sistemas de documento que os produziram. Esse termo também descreve os produtos desse processo, mas eu sempre destaco que descrição arquivística não é uma mera elaboração de instrumentos. A elaboração de instrumentos são os produtos desse processo. Para você fazer uma descrição arquivística como ela deve ser feita, pelo menos, ela demanda muito trabalho, pesquisa, levantamento, atuação, enfim. Então, de acordo com a Sociedade Americana dos Arquivistas, né, norte-americana, no caso dos Estados Unidos, seu propósito é o quê? Identificar, gerenciar, estabelecer um controle intelectual, localizar e explicar o acervo arquivístico e com qual finalidade? De promover o acesso. Então, diferente do que algumas pessoas pensam, realmente a descrição arquivística ela é voltada para qual arquivo? Permanente. Ele tem essa questão. Então, seja ela de uma autoridade, ou seja, o que tem de autoridade? Essa instituição, pessoa, família, dentro das suas funções, esses documentos, todo e parte deles, tem esses objetos de descrição e essa questão. Então é difícil controlar o que você não conhece, o que você não tem registro. Então a descrição ela é fundamental também para a questão do controle. Nós vimos na aula passada, então, que a norma, então, na década de 90, diz que cada país deveria, então, buscar a sua adequação, né, de forma a criar, então, essa especificação que atendesse essas especificidades de cada país. Então, nós tivemos aí um trabalho nesse sentido de pensar nessa questão de adequação. Aqui no Brasil, né, no ano 2000 também vem a NOBRAD, então se cria a norma brasileira de descrição arquivística. É norma, é uma só, nunca, fica atento, nunca normas, não são normas, porque não tem mais de uma norma. Nós temos uma norma brasileira de descrição arquivística e temos normas internacionais dos mais diversos tipos, né? Boa noite, Maria Aparecida. Bem-vindo. Então, o que acontece? Ele vai, então, marcar dentro do texto, quem pegou o texto aí, esse esquema, que ele vai justamente aonde? Dentro dessa seleção, da produção dos documentos por instituições públicas, ela passa por um processo de seleção, de arranjo, de atividade, avaliação, e essa descrição, então, vai para o público,
Nós vamos ver que públicos são esses, quem pode ser, quem é que acessa, que público a gente tem que pensar, enfim. Então, ele também, na página seguinte, ele vai trabalhar o que não abrange a ISAD-G. Então, ela não abrange a organização física e lógica de acervo e instrumentos de gestão de documentos correntes e intermediários. Isso não faz parte da ISAD-G. A ISAD-G ela é feita para o arquivo permanente, ou seja, aquele arquivo que já perdeu todas as suas funções primárias e passa a ter qual função? Um papel secundário, um valor imediato, ou seja, ele passa a ter um segundo valor, que é o valor pelo qual ele não foi criado, mas que ele passa a ser importante. A gente já trabalhou isso aqui para a ciência, para a tecnologia, não é isso? O que quer que seja. Descrição de coleções. Mesmo que constituído por arquivo e outros conjuntos documentais não arquivísticos. Ele não quer dizer aqui que ele é pensado na organicidade, o que a gente gera um certo problema, porque as coleções estão sim, e ela considera o fundo, a coleção no mesmo nível do fundo. Isso é uma crítica da Herege Herrera, ela vai sim levantar essa crítica, né? Justamente porque comparar que o fundo, a coleção tem séries, isso é um problema, porque se você for na Nobrad, qual é o conceito que a gente tem? Quem tiver a Nobrad aí, ou tiver ela aberta, vai lá no conceito de série da Nobrad. Subdivisão, eu lembro para vocês aqui na página 16 da Nobrad, da estrutura hierarquizada de organização de um fundo ou coleção que corresponde a uma sequência de documentos relativos à mesma função, atividade, tipo documental ou assunto. Então, ele faz essa questão aí lá na frente. Ao considerar assunto dentro da série, ele esvazia essa questão da relação da organicidade, né? Esse conceito. Então, esse é um problema. Porque... E qual é o maior problema? Qual seria o principal desuso da Nobrad apontado aí pelo autor que vocês identificaram? Então, pode abrir aí o microfone e responder isso na concepção dele. Qual seria o maior problema do uso, do desuso da Nobrad, vamos dizer assim? Alguém? Estou aguardando. Não precisa nem abrir a câmera, não. Abre o microfone aí. Fala para mim, quem leu. Professor. Fala, Júlia. Boa noite. Boa noite. Seria porque ela não abrange a organização física e lógica dos acervos? Também, mas... E a descrição... Pode falar, pode concluir. Não, seria isso. Ela não abrange a organização física e lógica do acervo, gestão de documento e a descrição de coleção e outros conjuntos documentais. Mas, acima de tudo, Júlia, eu na minha leitura, pelo menos, né, não que não seja isso também, né, a parte do desuso, mas a grande questão para o autor é o uso indiscriminado da ISAD-G nos mais diversos entidades custodiadoras de arquivo. E ao permitir essa questão da coleção, o uso indiscriminado da catalogação por si só. Ou seja, nos museus, nos centros de documentação, nas bibliotecas, se acaba se utilizando a Nobrad e se catalogando, vamos dizer assim, ponto a ponto, documento a documento, como se isso fosse uma descrição arquivística. Então, um alerta para vocês. Vocês podem fazer isso? Thaís está pedindo para eu explicar, vou explicar. Então, vou te pegar um exemplo, Thaís. Eu tenho um acervo.
Esse acervo tem, vamos supor, não sei o que eu posso citar aqui. Fotografias. Como eu trabalho em fotografia, eu vou citar as fotografias. Eu pego essas fotografias e mostro elas de 1 a 2 milhões. Isso é uma descrição arquivística? Estou descrevendo uma a uma. Fiz um catálogo. Descrevi todos os 2 milhões de fotografias. Isso é descrição arquivística? Sim ou não? Você sabe Fala. descreveu a foto? Você só descreveu a foto? O que tem na foto? Descrevi foto a foto, justamente. Mas levar em consideração contexto, outras coisas? Aí é que falta alguma coisa, não é isso? Por que eu preciso descrever o contexto? O que eu preciso representar nessa descrição, Júlia? Qual característica do documento de Organicidade. Organicidade, muito bem. Então, a pergunta, que desuso é esse? É descrever item a item, como se isso fosse uma descrição arquivística. E não é. Por quê? A descrição arquivística ela só existe se a gente conseguir representar o quê? Essa organicidade e a relação desses documentos entre si. Descrever só por descrever, no caso. Isso aí. Então, descrever só por descrever, a biblioteca faz isso, o centro de documentação, e não são coisas assim. Então, o exemplo que ele dá, vocês viram esse exemplo? Quem chegou a ler esse exemplo aí? Esse exemplo é fantástico. Por quê? Ele pegou lá, olha só, a empresa utilizou uma obra de arte como uma propaganda da expansão de a linha ferroviária, né, da empresa lá, deixa eu ver o nome dela aqui, que então nem existia, Pennsylvania Coal Company. Ao desvincular isso, para onde que foi essa obra? Ela ficou no acervo? Ela foi para o museu. Então ela vai ser descontextualizada e vai ganhar um novo arranjo, mas em forma de quê? De coleção. Eu li um texto, até li com o Luciano, falando de uma empresa da aviação britânica, né? A Força Aérea Britânica, durante a guerra, fazia voos na Itália com fotos aéreas. Acabou a guerra, eles pegaram essas fotos e mandaram para uma biblioteca. E ela ficou registrada como o quê? Como fotos aéreas de coisas geográficas. Olha só, isso era feito pela Força Britânica como forma de identificação de movimentos durante a guerra. Isso estava junto de um relatório, isso estava junto das normas de missão, isso estava junto dos relatórios de voo. Você, ao tirar essa fotografia de lá, você descontextualiza ela de uma tal forma que ela se perde. Observem que eu posso separar as fotografias, eu devo separar as fotografias. Por uma questão de preservação, para que elas fiquem melhor acondicionadas, em climatização. O que eu não posso desvincular é o quê? Elas dos documentos que a geraram e que dão sentido e contexto, não só de criação, mas como de uso e função dentro do acervo. Um exemplo, se vocês forem lá na biblioteca online do Instituto João de Santos Neves, pode até ter essa informação lá. Mas eu tenho uma foto aérea no município da Serra, na escala de 1 a 20 mil, faixa 3, foto índice. Bacana. Eu moro aqui, ó.
Eu moro aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Aqui fica a Praia Mole. Esse aqui é um rio. É a Lagoa de Carapebus. Aqui, quem conhece aqui a serra aqui é Balneário. Né? Vem Bicanga. Mas não vem aqui. Mas isso devia estar dentro de um relatório. Se ele foi retirado de lá, mas manteve esse relatório, não tem problema nenhum. Mas se ele foi desmembrado do documento que lhe deu origem, isso tudo tem um sentido. O número aqui, ó, isso foi para uma pesquisa geográfica, isso foi para uma pesquisa de meio ambiente, isso, a função já se perde nesse sentido, né? Desse documento, não só no seu ato de criação, mas nessa relação organizacional. Se você for no Google Fotos e bater lá, professor, e se eu tivesse cópias dessa foto e utilizasse para outro fim? Né? Pergunta Zaf. Assim, gerando um novo contexto, também seria uma descrição? Eu vou te fazer uma pergunta, Zaf. Seria a mesma foto? Ou uma cópia de uma foto? O que você acha? É a mesma foto? É um outro documento, porque você está dando um recontexto dessa foto. Você está gerando essa. Observe que boa pergunta, excelente pergunta. Por quê? Se eu pego essa mesma foto, poxa, você tem essa foto, mas eu estou precisando fazer um relatório de impacto ambiental. E eu quero mostrar essa foto hoje e essa foto antes para mostrar o que foi destruído nesse período. É a mesma foto? É outra foto. Você jamais poderia falar o quê? Mudou o contexto de uso. É o reuso da fotografia. Eu jamais poderia falar assim, tem duas fotos, essa aqui eu vou jogar fora. Já não é a mesma foto. São duas fotos distintas. Tá no quê? Dentro da função e na ação entre as partes com determinada atividade. Mudou o contexto. Então, não sei se eu respondi essa. Entendeu? Ela gera um novo produto, ela gera um novo documento, né? Ela produz uma nova relação dela com a foto. Então, eu acho que eu já passei isso para vocês, mas eu sempre gosto do exemplo do polenguinho. Alguém conhece o exemplo do polenguinho que o professor André Ancona utiliza? Eu acho que ela é muito interessante nesse sentido. Deixa eu pegar aqui que eu vou abrir para vocês, que eu acho esse exemplo fantástico. A gente usou também o exemplo da foto 3x4, né? Deixa eu ver o que apareceu aqui. Por que não vai? Só um minutinho, gente, que eu vou... Eu não sei onde que tá aqui, ó. Achei. Não achei. Só um minutinho. Eu também não sei o que eu arrumei aqui que desapareceu a apresentação de slide. Achei. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo bem bacana para aproveitar aí a pergunta da SAF a respeito. Ou seja, o que muda é o contexto arquivístico, não é? Esse contexto arquivístico muda. Talvez não de produção da fotografia, que aí já entra a fotografia em particular, ela tem o mesmo contexto de produção, mas o contexto do uso, né, dessa relação orgânica da fotografia, na fotografia em particular, né, a Susan Sontag trabalha isso, ela muda de acordo com o contexto de onde ela é vista e de onde ela é utilizada. Então, não vou nem... Então, ó, ela tem o momento da criação, ela está carregada de subjetividade, ela tem no momento do contexto do tratamento documental
E no momento da sua reutilização, ela cria um novo valor. Então, um exemplo que o Ancona dá, que eu acho bem bacana dessa organicidade, é essa aí. Vocês conhecem o polenguinho? Quem conhece esse exemplo do polenguinho? Alguém? Acho que o Luciano já assistiu essa aula comigo. Já viu, Luciano já viu. Eu acho que esse exemplo está na tese do professor André Ancona. É bem interessante. Polenguinho é um documento de arquivo? Luciano não vai, né, Luciano? Você já conhece a história, né? Joyce, você já conheceu também? É, um documento de arquivo depende do quê? Do contexto, né? A Joyce também já viu. Depende das relações, ó. Porque, ó, se ela faz parte da empresa que produziu o queijo, claro, a empresa guarda isso. A garota tem lá um centro de memória que guarda o papel da bala, junto com o processo que criou, entendeu? Esse processo todo ela vai gerar. Mas, ó, o rótulo integra o arquivo da agência e publicidade que produziu. A agência está lá com o contrato, tem lá um processo junto, assinado por alguém dizendo que é o mesmo rótulo, igualzinho, é o mesmo rótulo, só que em outro contexto. Eu vou jogar esse fora porque não pode, porque ali dentro ele tem uma relação com os outros documentos que em outro lugar nenhum vai ter. A embalagem foi recolhida da vigilância sanitária. Olha só como é que esvazia o valor primário do documento em si, que é a questão, né, do layout, e passa a ter valor o quê? O carimbo, com validade do documento. Serve de quê esse documento num processo da vigilância sanitária? Qual é a função dele? Qual a função que esse documento assume dentro desse processo, recolhido num processo de fiscalização de uma vigilância sanitária? Prova. Perfeito, de prova. Ele já é um valor, já que ele já cria um valor de prova. O rótulo compõe uma coleção particular de embalagem. Olha só, ele serve para apreciação. Por que as pessoas colecionam? Isso é um grande debate, tem muito texto sobre isso. Quem for trabalhar isso, eu trabalhei essa questão das coleções na minha tese. Mas ele vai ganhar. Ó. É armazenado como matéria-prima de um artista plástico. De repente o cara faz uma obra baseada no polenguinho e aquela obra ganha um prêmio internacional e você vai lá cuidar do acervo dele, que você vai entender que ele produziu uma obra pelo papel. O polenguinho que está dentro da agenda, ele colou. O rótulo está agregado a uma lista de compra. Tem valor informacional para a pessoa não esquecer, comprar a mesma marca. A tiazinha já está velhazinha, já tá idosa. Ela vai lá e vai colar um pedaço de cada produto para ela olhar e não esquecer. O rótulo traz a anotação de um número de telefone. O cara não tinha onde anotar, anotou no telefone. Chegou em casa que o celular tinha descarregado. Então observem que todo esse processo, ele tem sim uma função conforme cada caso. Então, isso é muito bacana a gente observar nesse sentido. Que no caso da biblioteca, ela vai também gerar. Por quê? A biblioteca ela tem uma finalidade que é catalogar. A biblioteca pode usar a Nobrad? A finalidade não é essa. Não tem essa finalidade. A biblioteca ela produz, ela coleciona, ela trabalha a produção do conhecimento numa outra perspectiva que não é de conjunto. É de item documental. Então, qual é o desuso que o André Ancona trabalha? O fato de usar isso como mero inventário de aparências. Porque o importante para a SAIDG, que era a organicidade, você não tem. Então, citando o exemplo do Google Docs, se você bater lá cachorro, até um gato vem aqui, ó, tem um gato aqui em algum lugar, ó. Por quê? Isso qualquer sistema faz, identificação.
Ele vai lá e recupera para você. Como você vai também pesquisar em OCR. Se você quiser baixar tudo, descrever todos os documentos em OCR, isso não é criar um algoritmo para isso, para recolher isso. Mas eu conheço instituições, por exemplo, de imprensa, que hoje precisa recuperar determinadas matérias, recuperar certos propagandas que fizeram e não conseguem. Por quê? Isso não foi pensado devidamente e apropriadamente a forma de conjunto de relações multiníveis que permitam a recuperação dessa informação. Então, por mais que tenha OCR, tenha algoritmo de identificação, você não tem uma garantia de recuperação da informação a partir disso. E aí o que ele fala é uma questão de entender esse fundo, adequar essa NOBRAD às outras normas, que é ISDIH, ISDF, Exato, CPF. Não é uma questão de decorar, é uma questão de saber o que cada uma faz. Então, se você pega, por exemplo, o ato ele é a partir do quê? Você vai abrir lá, tem os elementos da ISADG. Você tem que customizar ele, se você quiser jogar ele para NOBRAD, por exemplo. Nós fizemos isso no ato do arquivo aqui do departamento. Né? A gente podia até depois fazer uma experiência a respeito disso, mas é o que a gente tem feito. Então, cada elemento desse serve para identificar pessoas, como a CPF, dar nome aos bois, ter o local para colocar cada elemento de descrição. ISDF, eu já citei para vocês, de função, ISDIH, que são as entidades custodiadoras, enfim. E aí tem um artigo que eu conheço, que é no livro da professora Belotto, que fala de política de descrição. Por que uma política de descrição? Como a gente tem que ter uma política de preservação, uma política de gestão documental, você tem que ter uma política de descrição. Por quê? Quais são os arquivos que você vai descrever primeiro? Por que você vai descrever a do imigrante antes de descrever do índio, ou vice-versa? Tudo tem que ter um porquê, não é porque você acha, porque ficar no critério do gestor. Por isso que você descreve do geral para o específico. Por quê? Ao descrever o geral, você vai falar assim, peraí, agora vamos fazer nosso planejamento. Vamos começar pelo que está mais danificado, que a gente corre o risco de perder esse acervo. Vamos procurar o que tem mais acesso, que as pessoas procuram mais. Vamos ver que a gente consiga captar recurso para o arquivo. Tem que ter um porquê. Esse fundo, esse maior, é o que a gente descreve. Existem exceções? Tudo na vida tem exceções. Tudo. Mas até exceção tem que ter um porquê. Se você pega o trabalho da professora Ana Maria Camargo, lê esse livro, né? Que é O Tempo e Circunstância, né? Esse livro é fantástico, leitura obrigatória. Estou querendo até marcar, agendar para a gente ver se a gente faz uma visita lá ao Instituto Fernando Henrique, a gente vai a São Paulo, conheço o arquivo de São Paulo com a professora Ieda Pimenta. Eu acho que é uma atividade que a gente tem que se planejar para isso, né? A gente está pensando isso, está conhecendo esse acervo. Mas ela trabalha a abordagem contextual nos arquivos pessoais. Ela e a professora Silvana Goulart. Eles vão do específico para o geral. Mas é a professora Ana Maria Camargo, né, gente? Ela explica isso por quê. Vocês lerem o livro, não vou dar um spoiler aqui, vocês vão entender por quê. Né? É um fundo aberto, eles constantemente vão recebendo, então eles foram recebendo e criando esse contexto orgânico. Agora, é um acervo pessoal. Um acervo pessoal, ele permite uma certa liberdade na questão da construção desse todo orgânico, diferente do arquivo institucional. Nós vamos ver isso também quando a gente trabalhar arquivos pessoais. Mas, aí, o que é a profundidade? É até onde você vai descer nesse arquivo. Todo arquivo vai até o item documental? Toda descrição tem que ir até o item documental? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Toda descrição? Não. Perfeito. Não. É necessário. Tem coisa que a gente só descreve o fundo.
ou porque ele não é prioridade, ou porque o acervo não é tão amplo a ponto de não permitir, por exemplo, uma pesquisa. Você não às vezes você vai até a série. Então, tudo a profundidade. Quando a gente fala a profundidade da descrição, o que a gente está querendo dizer é o quê? Até que nível nós vamos descer a descrição. E a exaustividade? Até que elementos nós vamos descrever? Principalmente tratando dos opcionais. Como a gente faz do geral para o específico, quanto mais a gente aprofunda, como a não repetição das informações, a tendência é qual nível ser o mais exaustivo. Dos níveis de descrição, qual que tem que ser o mais exaustivo, na opinião de vocês? Qual nível de descrição, então, deve ser mais exaustivo? O fundo. Muito bem, Ana. O fundo. Por quê? Ele que vai dar a visão ampla geral. Então, sempre lembrando dos princípios de acesso ao arquivo, é uma publicação que tem do Conselho Internacional de Arquivo, está disponível lá, essa capa vermelha, né? Então, ele diz o seguinte: o público tem direito a acesso à informação aos arquivos de órgãos públicos. A Lei 12.527 vem para isso, né? O sigilo é a exceção, é o contrário. O acesso, que é agora, né, o que se tem no sentido de o acesso é regra. Instituições custodiadoras de arquivo tornam pública a existência dos arquivos, inclusive de documentos fechados ao acesso, e divulgam as restrições que afetam os arquivos. Você só pode negar por duas coisas: ou pelo uso, pela questão do direito à imagem, da honra da pessoa, ou por segurança de Estado. Não se pode negar o acesso. Instituições custodiadoras de arquivo adotam uma abordagem proativa para o acesso. Então, a regra é a transparência ativa. O que é a transparência ativa, gente? É aquela transparência que você promove antes da pessoa pedir. Então está disponível lá o salário de todo servidor público federal. Eu acho que deveria ter do judiciário também. Eu acho absurdo o judiciário não ter, né? Mas tem que ter, tanto do municipal, saber por que a pessoa recebe aquele salário ali, quais são as funções dela. Essa transparência ativa tem que ter. Instituições custodiadoras asseguram que restrições de acesso sejam claras e de duração determinada. Não pode ser privado ad eterno, sigiloso ad eterno. Tem que ter prazo para isso. Arquivos são disponibilizados em condições de acesso igualitárias e justas. Instituições custodiadoras de arquivos garantem que vítimas de crimes graves, segundo as leis internacionais, têm acesso a documentos que proporcionam a evidência necessária à informação dos seus direitos humanos. O direito humano é algo reconhecido internacionalmente. A Lei 12.527 veio por uma questão de um debate longínquo. E, mais uma vez, o Brasil é um dos últimos países a decretar sua lei de acesso à informação. Vocês pegam a lei de arquivo dos Estados Unidos, é de 1950. De acesso à informação, não sei qual é a data lá. Mas a gente, mais uma vez, perde aí o bonde da história. Usuários têm o direito de apelar de uma negação de acesso, como a lei prevê. Instituições custodiadoras de arquivo garantem que as restrições operacionais não impeçam o acesso aos arquivos. E o arquivista tem que ter acesso a todos os arquivos. E nele realizar o trabalho arquivístico necessário. Não dá para ser sigiloso ao arquivista. Para isso ele tem um código de ética, de acesso, de sigilosidade, né? Não pode também sair falando por aí dos arquivos, isso vocês sabem melhor do que eu. Arquivistas participam do processo de tomada de decisão sobre acesso. Instituição que não garante a participação do arquivista nas tomadas de decisões sobre a questão do acesso, dentro da comissão de avaliação de documento, não tem porque ter arquivista.
Aí, sinceramente, é surreal. E aí você tem alguns princípios da descrição arquivística. A descrição arquivística baseia no respeito pela proveniência. Estamos trabalhando isso desde o início do período. Ou seja, a relação entre os documentos de arquivo e as pessoas coletivas ou singulares e famílias que os produziram, acumularam e ou conservaram e os utilizaram no decurso das suas atividades, bem como no respeito pela ordem original. A descrição arquivística é um reflexo da organização da documentação. Não é um reflexo da organização física. Nós vamos ver isso. Você pode organizar intelectualmente e manter a descrição física. A descrição física do documento, a descrição arquivística tem que refletir a descrição física? Não. Nem sempre a organização física ela é a melhor representação que existe da organicidade desse conjunto. E hoje, com a questão digital, com a questão das planilhas, com a questão do software, a gente pode criar duas coisas distintas. Agora, eu preciso mexer, não, mas eu vou ter que mexer, reorganizar tudo de novo, porque eu vou fazer diferente minha descrição intelectual? Não. Você não precisa. Você pode manter na estrutura que está e criar a sua organização. Vou dar alguns exemplos disso. Nós vamos fazer aqui algumas simulações. Eu vou mostrar alguns cases para vocês entenderem isso. É o texto lá do Cook que a gente está falando. O arquivista precisa se desagarrar um pouco da questão física. Nós ainda somos muito agarrados nessa questão física. Estou falando que o físico não é importante não, tá, gente? Está sendo gravado, depois vocês vão falar aí que o professor André falou que esse negócio do físico é BC. Não, o físico é fundamental, nada substitui o físico. Só que a gente sabe que a gente está cada vez mais com documentos natos digitais. O físico sempre ele não vai desaparecer, não se iluda, vai diminuir significativamente, principalmente para alguns documentos. Um exemplo, a nota fiscal, né? Um exemplo, a fotografia, né? Mas fora isso, a importância dele e a relação de organização dele, ele pode estar mantendo um lugar e você ter uma classificação intelectual desses acervos. A organização da documentação de arquivo estrutura-se em níveis hierárquicos, relacionando entre si. É o mais importante de um documento de arquivo, é essa estrutura multinível, que essa representação da descrição vai fazer. Mas preste atenção, preste muita atenção no que eu vou falar. Tem alguns casos que a gente não tem jeito, a gente vai classificar por assunto. Um exemplo de novo da fotografia. Eu fiz isso. Está errado? Não está errado. O problema é você fazer isso sem ter consciência do que você está fazendo. Então, se vocês saírem daqui da disciplina de descrição arquivística comigo, consciente naquela velha fala da academia, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, perfeito, não tem problema nenhum. Mas justifiquem isso e tenham isso claro na mente de vocês, tá bom? Os níveis de descrição são determinados pelos níveis de organização. Organização intelectual, não organização física. A descrição arquivística aplica-se a toda documentação de arquivo. Então, documento fotográfico é documento de arquivo? Claro que é. Documento de audiovisual é um documento. Chegou uma pessoa que ela é do governo, me procurou. Falou assim, poxa, mas eu não tenho onde colocar meus documentos digitais, né, o audiovisual. Eu falei, mas você não tem que ter lugar. Você tem que montar uma comissão de avaliação setorial de documento, fazer a avaliação desses documentos, fazer a relação e solicitar o arquivo da sua instituição que recolha ele. Isso é uma função de um sistema de arquivo e ele, contando com o órgão central, é isso que tem que ser feito. Porque senão ele monta de um jeito, organiza de um jeito. Daqui a pouco chega outro arquivista lá, vai fazer outra coisa, vai montar de outro jeito. Daqui a pouco vai outro e não resolve o problema.
A descrição arquivística aplica todas as fases da vida de documentação de arquivo, podendo variar apenas os elementos de informação considerados na descrição e a exaustividade com que são preenchidos. Perfeito. Ou seja, a descrição ela não começa quando chega no arquivo final, no arquivo permanente. Ela tem que ser pensada na criação. Então, se vocês forem pegar lá a resolução do CONARC, do SIGA, né, do Arquivo Nacional, sobre as fotografias digitais, ou você pensa quando ela nasce, na hora até da transferência dessas fotos pelo fotógrafo. Há um repositório, há quem cabe de direito, né, e de dever. Isso tem que ser pensado. Se é em TIFF, se é em JPEG, se é, enfim, isso tem que ser concordado. A descrição arquivística aplica-se igualmente a toda documentação de arquivo, independente de ser produzido por uma pessoa jurídica, pessoa física ou uma família. Muito bem. Aí o professor Pona vem trazendo aí, qual a finalidade da adoção, criação de uma ferramenta de descrição? Controle? Com certeza, o controle é fundamental. Você não controla um arquivo se você não sabe o que tem. Organização física? Evidentemente. São 2 arranjos, mas você tem que dar um arranjo físico. Ou mantê-lo, né, de preferência, para manter a ordem original. Descrição da organização lógica? Com certeza. Do conteúdo? E acesso? Ele diz que o C e D é em maior proporção e o E em menor proporção. Mas, com certeza, essa descrição da lógica, do conteúdo, do sentido desse documento vai ser aí de suma importância, né, na criação de uma ferramenta de descrição. Qual a importância do acervo a ser afetado pela ferramenta? O valor contextual de prova? Aí a gente tem aí, né, a lei idônea do custodiador responsável. Então, muitas vezes você cria, fortalece o valor documental de prova. Então, você dá um exemplo, se você quiser provar sua cidadania, aonde você vai buscar um documento dizendo que seu avô chegou aqui? Um arquivo público. Ele tem essa respeitabilidade, né, de gerar essa prova cabal diante da informação. Valor informativo do conteúdo? Com certeza. Valor contextual, social, histórico e cultural? Aí ele destaca que a importância do acervo desse valor informativo do conteúdo. Mas quais são os dados requeridos para atender as conclusões dos 2 itens? Como se pretende dar acesso aos dados definidos acima e como se pretende, com tais dados, dar acesso aos documentos? Pelo software, pelo aplicativo, pela planilha do Excel? Então, isso tudo tem que ser planejado e pensado aí diante da instituição. Quem é o público-alvo? Não lembro se foi quem perguntou, né? A questão do público-alvo do usuário. Quem é o usuário desse acervo? O pessoal técnico envolvido com o acervo? O pessoal interno das instituições e de outras áreas de atuação? Que precisa de um documento que recorre ao arquivo? Usuários pesquisador especializado? O público em geral? Aí ele diz que é usuário pesquisador especializado, mas esse, em segundo momento também, e essa letra D do público em geral. E a comunicação? Uma comunicação vertical, de cima para baixo? Uma comunicação interação 2.0? Uma comunicação interação de inclusão de conteúdo, onde a pessoa entra e complementa a informação e passa nova informação, ou até insere novos dados a respeito. Então, isso tudo aí a partir da definição. Então, esse texto em particular, né, depois eu vou falar da atividade que a gente tem para fazer dele, mas ele me traz essas contribuições que eu sempre acho muito válidas nesse sentido, que isso saia bem claro dessa disciplina. Então, quem não leu, tem um slide aí, pense nessa questão, porque é uma questão que ele conclui. O fato concreto é que hoje em dia a demanda crescente por modelos prontos para aplicar tem sido responsável pela ampliação e área de influência da ISAID-G, para além do universo arquivístico. Então, a gente estava falando do desuso
nesse sentido. Está todo mundo usando, mas simplesmente pega lá os elementos e sai descrevendo. Item a item. Salva uma vida? Salva uma vida. Você não começa do zero. A despeito do fato de que os documentos da atividade de descrição estão sendo drasticamente modificados pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, em velocidade muito maior que a capacidade do Conselho Internacional de Arquivo de revisar e ampliar o escopo desse modo de descrever documentos. Aí ele vai citar alguns problemas, né? A descrição arquivística é da década de 90. Eu fui ter acesso a um computador, né, pessoal, né, na UFES, em 1995, tinha a sala de taquicografia, era esse o nome? E você tinha que máquina de escrever, tinha lá na biblioteca, a professora queria estar datilografada. Uma não tinha fita, a gente tinha que comprar a fita e ir lá tirar, a gente acabava, tirava a fita e deixava a fita velha lá, outra faltava letra, mas eu só quero mostrar para vocês que a internet, o computador, é uma coisa teoricamente recente, 95. Ou seja, tem 20 anos. Né? Ampliação da rede. Então são coisas que a gente tem que estar pensando. Né? Principalmente tratando de descrição. E a ISAID-G já dura um quarto de século. Então isso não é uma realidade no sentido mais amplo. Né? Tá. Perguntas sobre o texto em particular, para a gente poder passar para as próximas orientações. Então, sem pergunta? Tá. Vou pedir a vocês, então, duas coisas. Primeira, que coloque aí no chat a concordância da filmagem dessa aula de hoje. Então, só bater aí, eu concordo. A gente está salvando lá, tá bom? Então, pedir para vocês fazerem essa gentileza. Vamos então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões. Tá. A atividade. Tem muita gente fazendo atividade e não botando em devolver. Vocês têm que devolver a atividade para mim. Porque pouca gente eu consigo abrir também, eu vou abrindo uma por uma e vou verificando. Mas eu peço que vocês, quando fizerem a atividade, lá em cima, no canto direito, tem o devolver. Vocês precisam devolver para essa atividade voltar para eu poder fazer a correção dela, tá bom? Professora Ana, então, ela deixou dois textos. Esse aqui, né? Ela e a Cordeiro, fotografia nos arquivos pessoais, o contexto de produção para a organização dos acervos nas instituições. Sugiro a leitura, quem tem interesse no tema, quem está pesquisando aí sobre o tema, leitura obrigatória. Outra é a importância do contexto para as fotografias de arquivo, uma análise de literatura, fundamental também. Então, se você for lá no dia 30, você vai ter lá o slide, né, a leitura que foi para o texto de hoje, e na atividade também ficou lá, tem o YouTube lá, quem quiser assistir, indicar, ele está aberto aí para quem tiver interesse no tema. Tá. Hoje, eu pedi então que vocês façam aqui, esse está valendo ponto, tem alguns que não são, o texto do Lopes está aqui, alguém teve dificuldade de acessar, depois eu fui lá e coloquei. Né? Tem gente que já respondeu. Então, o documento está sem título, mas... Vamos abrindo aí. Eu quero que vocês respondam aí. É lógico que é uma resposta dissertativa. Já aproveito para já ensaiar isso para a prova. Né? As vantagens e desvantagens apresentadas no texto referente ao uso da ISAID-G. Né? Pode até pensar na questão até da própria Nobrad, que eu acho que é a pergunta aí elementar que vocês têm que fazer a respeito da questão. Tá bom? Então...
tem aí para daqui a 7 dias. Voltemos aqui. Então, nós estamos aqui no dia 5 de outubro. O slide da aula de hoje já está aqui disponível também, tá? Para a aula que vem, o texto do André, né, aquele manual vocês já devem ter lido em algum momento na vida de vocês, na vida acadêmica de vocês. Então, é para leitura e apontamento. Não, preciso fichar, André. Não, é para apontamento. Se quiser só riscar, marcar PDF, se quiser fichar, pode fichar. Enfim, a gente vai trabalhar ele na próxima aula. Então, vocês dêem um jeito aí de dar uma lida. Eu não estou enxergando o bate-papo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, tem que me acionar por voz. Vou pedir a vocês para entrarem aqui e responderem a lista de presença de hoje. Então, vocês vão vir aqui, ó, no 5 de outubro, vão clicar aqui e vão responder nossa lista de presença do Google. Tá bom? Tá. E quarta-feira eu respondo o restante que a gente tem para fazer aí nesse sentido. Tá? Beleza? Então tá, gente. Eu quero deixar aí, então, essas contribuições, tá bom? Lembrando que quem estiver perdendo a atividade, não perca essa pontuação para a gente não ter problema. Tem gente que está deixando a atividade para trás. Essas pontuações vão fazer falta no final, porque às vezes por causa de 2 pontos, 5 pontos, 10 pontos, realmente a gente tem dificuldade aí para poder fechar a nossa avaliação, né? A gente ser bem sucedido e todo mundo ter aí sua recompensa, seu quinhão, no fim do túnel, no fim dessa estrada aí, desse semestre que está sendo aí todo remoto, né? E para a gente cumprir devidamente aí, nós estamos nessa atividade. Então, observe que todas as atividades elas vêm numeradas. E aqui dentro vem especificado atividade 2, atividade 3. Aqui não tem, não estaria atividade, ó. Atividade 4, atividade 5, atividade 6, 7, 8, por aí vai. Então, fique atento a essa questão, né? No dia 13, no dia 2 de dezembro, confirmou uma experiência bem legal com o responsável pelo acervo fotográfico do Estadão, né? Um acervo de iniciativa privada. Ele vai estar batendo um papo com a gente aqui também. Acho bem bacana nesse sentido. Eu vou estar marcando também com outra pessoa aqui também para estar falando um pouquinho dessa questão da descrição, arquivista com a gente, né, que é o Marcelo. O Marcelo Furtado. Ele... Vou mostrar aqui para vocês. Estive conversando com ele. Ele foi aluno aqui da disciplina. Incorporou bem, ele tem várias publicações. Então, Marcelo vem concorrendo ao Funcultura e participando. Ele é autor, né, desse livro aqui, do catálogo do acervo textual de Augusto Ruski. Fez também, né, lá em Muniz Freire, da Casa de Cultura, Renato Chispim Aguilar, também de acervo textual. E o catálogo do acervo da Casa da Cultura, lá do município de Fundão, Dr. Mauro Marcos Pereira. Ele está trabalhando com educação patrimonial, fez mestrado em História. Então, é bem bacana nesse sentido a gente conhecer, conversar também, né, com o egresso que
querendo ou não, está atuando aí no campo aí, buscando o seu lugar ao sol, bem bacana nesse sentido. Tá bom?